Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta do Antigo Testamento, profeta Sofonias, capítulo 3. Fica antes do profeta Ageu. Sofonias, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 20. Eu quero falar sobre as bênçãos que nós temos como povo de Deus, principalmente na comemoração do Natal. E o crente verdadeiro tem que comemorar o Natal com toda a força, com toda a alegria. Porque o Natal representa para nós a nossa salvação. Amém? Infelizmente, parece que o pessoal não tem valorizado muito o significado do Natal. Há até algumas pessoas que se dizem tristes quando chega essa época. Então eu quero falar agora, depois eu vou falar sobre solidão, que é a doença que tem devastado a nossa sociedade. E no culto das 11 eu quero falar sobre paz. Tá certo? Para ver se a gente anima aqui hoje, para ver se o Espírito Santo anima a gente. E que a gente possa celebrar o Natal, não somente com a ceia de Natal, né, mas com alegria espiritual. Profeta Ageu, capítulo 3, Sofonias, desculpa. Sofonias, capítulo 3, os irmãos estão ligados, hein? Gostei de ver. Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 14. Mas antes de ler o 14, vamos ler o versículo 12. O que diz o versículo 12? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, que confia em o nome. Versículo 14 em diante, vamos lá? Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Deixa o texto aberto. Nós queremos introduzir falando um pouquinho desse profeta chamado Sofonias. E Sofonias no hebraico significa o Senhor esconde, o Senhor protege. E se você for lá no capítulo 1, do versículo 1, você vai descobrir que Sofonias, ele era um profeta especial. Ele era um profeta da linhagem real. Você vai descobrir, palavra do Senhor que veio de Sofonias. Que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedarias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ele era filho de quem? De Ezequias. Ele é da linhagem real, da descendência real. E antes que os profetas do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizassem, esse homem traz uma palavra
não somente de juízo nos primeiros capítulos, mas no capítulo 3, ele vai falar sobre a salvação de Israel, sobre a salvação de Jerusalém. E ele aponta então para os dias de Cristo, para os dias em que o Senhor, de fato, reinaria sobre o seu povo. Quando Israel deixaria de ser apenas a nação de Israel, mas também todas as nações da terra, todos os gentios iriam fazer parte do senhorio de Cristo, estariam debaixo do senhorio de Cristo. E é tão interessante, porque Deus é o sujeito da ação. E ele diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o meu nome. Você se lembra que Jesus Cristo diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, porque esses verão o quê? A Deus. Então eu queria que você entendesse que o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, é a base em que esse povo está sendo constituído. É através do sacrifício de Jesus, através da encarnação e da obra de Jesus, que esse povo humilde é resgatado e constituído. E esse povo confia no Senhor. E esse povo defende do Senhor. Esse povo agora vai viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Por isso que nesse contexto, nós temos a partir do versículo 14, e eu quero destacar aqui 4 bênçãos que estão relacionadas à nossa salvação, como povo de Deus, como povo que confia no Senhor. A primeira delas está no versículo 14. Vamos ler de novo aí, o que diz o versículo 14? Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Veja que aqui há um imperativo para nós cantarmos. E o cantar na Bíblia está relacionado com alegria. Está relacionado com a nossa salvação, a nossa restauração. E o imperativo aqui é, ó filha de Sião. E filha de Sião não se restringe apenas a Israel, mas Sião aqui é o povo de Deus. O povo que foi redimido, que foi comprado. Ele diz claramente: rejubila, ó Israel. E aqui ele está se falando não para Jacó, mas Israel, e em Israel será chamada a descendência do Senhor. Porque nem todos que são filhos de Abraão, na carne, são filhos espirituais. Mas em Israel será chamada a sua descendência. Em Isaac será chamada a sua descendência. Ou seja, aqui está se referindo ao Israel de Deus, a nós como povo de Deus. E qual é a marca, qual é a característica fundamental nossa, irmãos? É a alegria. E diz aí, presta atenção nos verbos: canta, rejubila, regozija-te e exulta. Significa que expresse com todo o seu coração, com todas as suas forças, esta alegria através do cântico espiritual. Essa é a primeira característica, meus amados irmãos, do povo de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Eu queria chamar a sua preciosa atenção. João, capítulo 16. Jesus vai nos ensinar algo precioso aqui. Grife aí no versículo 22. João 16, versículo 22. O que é que diz? Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria do Cristo ressurreto, a alegria do Cristo vivo, a alegria daquele Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que nos comprou com seu sangue. Ele coloca dentro de nós a verdadeira alegria, a alegria suprema, a alegria sobrenatural, a alegria do céu. E essa alegria ninguém poderá o quê? Tirar. Exceto o pecado. Lembra de Davi? Davi diz assim: restitui-me a alegria da tua
salvação. Ninguém pode tirar, mas essa alegria por causa do pecado, ela pode ficar sem ser desfrutada, sem ser, de uma certa forma, curtida. E é por isso que Deus nos dá a ceia, por isso que Deus nos dá esse encontro, né? Para nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, para nós nos lembrarmos de que nós somos salvos, de nós pedirmos para Ele que Ele, nesta manhã, Ele possa restituir a alegria da nossa salvação. Porque uma vez salvos, uma vez alegres, para sempre. Amém? Segunda bênção está aí no versículo 15. Primeira alegria, no versículo 15, nós vamos dizer assim, o que é que o profeta diz? O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Preste atenção, meus irmãos, o Natal traz o perdão total para nós. Não é somente alegria, mas é perdão total. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O Senhor afastou as sentenças. Quais são essas sentenças? A sentença da lei, que revela o nosso pecado, mas que não pode nos salvar. E, sob a lei, todos nós estamos condenados. Sob a lei, todos nós estamos perdidos. Não há salvação. A lei nos condena, mas Cristo nos libertou do poder da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. A sentença da morte, a sentença do pecado, a sentença de estarmos ao dispor de Satanás, sendo dirigido por ele, sendo direcionado por ele, debaixo do tacão da escravidão do pecado de Satanás, diz o texto. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Só para a gente lembrar o que está lá em Colossenses, capítulo 2. Todo mundo sabe repetidamente desse texto, mas nessa manhã de ceia, é bom a gente participar, entendendo. Colossenses, capítulo 2. Versículo 14 e 15. Leia comigo, por favor, o que é que diz aí? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles o quê? Na cruz. Veja que aqui é um comentário de Sofonias, porque todas as nossas dívidas, todas as nossas sentenças foram pagas, e o nosso maior inimigo foi vencido, foi desmascarado, foi despojado de toda a autoridade. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você tem Jesus, você está perdoado. Se você tem Jesus, não há nenhuma sentença que possa condená-lo. Você está sobre o senhorio de Jesus. E veja o que é que Sofonias vai colocar. Ele diz, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Qual é a última parte? Ele diz o quê? O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás o quê? Mal algum. Então esse perdão, essa ausência de condenação vem acompanhado dessa proteção maravilhosa. E essa proteção está no fato de que Deus está o quê? Conosco. Ele está conosco. Então, irmãos, Natal é tempo de alegria. Natal é tempo de nós nos alegrarmos pelo fato de que nenhuma condenação existe contra nós e nós não estamos debaixo de nenhum tipo de escravidão. O Senhor reina sobre nós. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar no versículo 16. O que é que diz no versículo 16? Naquele dia
se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. Coisa maravilhosa. O que ele está colocando aqui é que quando Jesus entra na nossa vida, ele nos fortalece. Ele transforma o frouxo em gente corajosa. Ele não nos deu espírito de covardia, de temor. Ele nos fortalece, ele nos anima. A expressão do hebraico é aquela mesma que está lá, quando Paulo se dirige a Timóteo no segundo capítulo, capítulo 2. Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aqui eu queria que você entendesse, é que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, ele traz alegria, ele traz perdão, mas ele traz principalmente capacidade, fortalecimento. Ele nos fortalece, ele transmite o seu poder, que opera em nós de forma eficaz. É tão maravilhoso isso. Nesses dias de crise, nesses dias de dificuldades, nesse tempo, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo sem Deus, a sociedade sem Deus, as crises, os desesperos, Deus está presente com o seu povo, para animar o seu povo, para fortalecer o seu povo. O poder de Deus opera em nós, a graça de Deus, ela nos fortifica, ela nos anima, ela nos fortalece. Irmãos, o apóstolo Paulo, diante do sofrimento pessoal que ele tinha, ele ora a Deus, e Deus diz para ele: Paulo, a minha graça, o quê? Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O povo humilde que confia no Senhor, depende da graça do Senhor. Quanto mais problema, mais graça. Quanto mais espinho, mais graça. Deus não tira o espinho, Deus não tira o sofrimento, mas Deus nos fortalece. Deus derrama graça sobre graça. E quando parece que nós somos fracos, aí é que nós somos o quê? Fortes. Mas em último lugar, eu gosto muito desse versículo, a partir do versículo 17, porque do 17 ao 20, além de alegria, além de perdão e proteção, além de força, encorajamento, a presença de Jesus na nossa vida traz restauração. Restauração. Eu fico pensando, por que o Natal é no fim do ano? Podia ser no começo do ano, não é isso? Ou no meio, mas é no fim. Parece que no Natal está todo mundo esgotado. Parece que no final do ano, parece que a gente passou por esse ano. Alguns dizem: pastor, estou doido que esse ano termine. Porque a gente sempre tem aquela crença, né, assim meio mística, de que quando entrar o ano novo as coisas vão melhorar. Mas eu queria destacar nesse texto, porque a partir do versículo 17 diz assim: o Senhor teu Deus, Ele está onde? Ele está no meio de ti. Mas não está somente no meio de ti, certo? Ele está em ti. Jesus diz: o Espírito Santo está convosco e habitará em vós. Então o Senhor não somente está conosco, mas habita conosco para nos salvar. Diz o texto que Ele se deleitará, Ele se alegrará em nós. Você se lembra de quando Jesus Cristo olha para a cruz e Ele diz: vendo o precioso fruto do seu penoso trabalho, Ele ficou o quê? Satisfeito. Diz que Jesus Cristo sofreu tamanha oposição dos homens, porque Ele olhava para a alegria dos frutos, dos resultados que o seu sacrifício traria. E eu queria que você entendesse aqui, porque o texto está dizendo que a presença de Jesus na nossa vida traz restauração, recomeço. E Natal é tempo de renovação, Natal é tempo de recomeço. Natal é tempo de nós sabermos que Ele está conosco, que Ele se alegra em nós, que Ele é poderoso para nos salvar. E diz o texto aí, versículo 18, o que diz aí? Os que estão o quê? Entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei
estes que são de ti e sobre quais pesa o quê? Opróbrios. Talvez esse ano para você foi um ano difícil, um ano de luta, um ano de opróbrio, um ano de tristeza, mas chegou Natal e Jesus está conosco. E Ele vai tirar toda a nossa tristeza, e Ele vai renovar as nossas forças, a nossa alegria. E é tão bonito esse texto, irmãos. Diz que naquele tempo procederei contra todos os que te o quê? Afligem. Deus é o nosso defensor. Deus irá defender a nossa causa. E aqui, meus amados irmãos, não é apenas espiritual, mas circunstancial. E a grande certeza que nós temos na Bíblia é que se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. E Natal renova essa esperança de que nós temos um Deus que nos defende, que toma a nossa causa e julga a nossa causa. E o texto é muito interessante, porque salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem o quê? Ignomínia. Natal é tempo da gente restaurar nossa autoestima, entender que nós somos para Deus motivo de louvor. Ele nos fez para a sua glória. Você é dele para a sua glória. Você existe para o louvor da sua glória. E por mais difícil que tenham sido os seus dias esse ano, o Natal é tempo de nós nos alegrarmos de novo em Deus. E ele vai dizer, terminando o versículo 20, né? Naquele tempo. Que tempo é esse? O tempo que Jesus veio. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, o quê? Diz o Senhor. Irmãos, Natal é a única festa universal que divide a humanidade entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus. Universalmente, aqueles que celebram o Natal, aqueles que de coração servem ao Senhor, aqueles que louvam ao Senhor, faz parte desse grupo aqui. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos, o quê? Da terra. Significa que pelo fato de nós crermos em Cristo, termos a Cristo, nós somos o povo mais destacado para Deus na terra. Não importa se a igreja está sendo perseguida, não importa se a igreja está passando por lutas, por provações, Deus não se envergonha de dizer que é o nosso Deus. Deus não se envergonha de dizer que aqueles que creem em Cristo têm a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E é justamente no Natal que aqueles que creem em Jesus, aqueles que louvam a Jesus, aqueles que pregam a Jesus, são destacados de todos os outros povos da terra. E Deus se alegra conosco. Então vamos celebrar o Natal. Mas não derrubadamente, não desanimadamente. Vamos celebrar o Natal com alegria, sabendo que Deus já nos libertou, nós temos proteção sobrenatural. Vamos celebrar o Natal entendendo que Deus vai renovar as nossas forças e vai restaurar todos aqueles que estão abatidos, desiludidos, entristecidos, dispersos. Natal é tempo de restauração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos, nesta manhã, 17 de dezembro, dia do Senhor, te agradecer por esse ano, pelas lutas, pelas vitórias, pelas bênçãos, pelas dificuldades, pelas provações, pelas tribulações. Mas, ó Deus, o Senhor está conosco. Jesus é o nosso Rei. E Ele reina nos nossos corações, Ele reina no céu, reina na terra, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ó Pai, nesta manhã, anima o Teu povo. Ó Deus, que esse Natal não seja um Natal triste, não seja um Natal de consumismo, não seja um Natal, ó Deus, de murmuração.
mas seja um Natal espiritual, Senhor, de alegria, de contentamento. E que nós possamos abrir os nossos lábios, o nosso coração e Te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Que o Senhor possa também se deleitar em cada um aqui, Pai. O Senhor conhece a luta de cada um, as tristezas. Pai, é uma incoerência na minha vida, na vida de cada irmão, nós ficarmos tristes no Natal. Que esse Natal seja um Natal da alegria, da luz, do testemunho, do louvor, Senhor. Coloca nos nossos lábios o verdadeiro louvor, o novo cântico de louvor ao Senhor. E que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo a Tua igreja em triunfo, em alegria. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E agora, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós queremos confessar a Ti todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e pedir que o sangue de Jesus nos purifique nessa manhã. Que o sangue de Jesus possa restaurar nossa alegria, possa restaurar nossa comunhão. Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós não podemos resistir à Tua justiça, Senhor. Olha-nos nesta manhã, através de Cristo Jesus. E coloca na boca e no coração do Teu povo, nesta manhã, alegria espiritual. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.